Valeu. Valeu, abração. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui na TV 247, falando sobre um assunto de extrema importância, que é o chamado, hoje, no mundo, a legalização da maconha, chamado já de ouro verde. E estamos hoje com a Cidinha, da Cultive. Cidinha, você é muito conhecida na causa da legalização, uma pessoa que já tem muito tempo nessa luta, mas é importante, já na abertura, você se apresentar, por favor, falar sobre a síndrome da sua filha, e a gente começa até já falando com todos aqui. Eu e a Cidinha poderíamos até ter combinado antes o que nós iríamos falar, não combinamos absolutamente nada. Vai ser uma conversa que vai fluir de acordo com o nosso debate. Cidinha, muito obrigado. A TV 247 agradece aí a sua presença. E aí eu peço para que você se apresente. Bom, André, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui, da gente estar comentando, debatendo um assunto que é tão importante, que é uma luta assim bem árdua e muitas pessoas ainda debatem até mesmo da pele que está acontecendo também. E acho que é ótimo, um bom momento para a gente esclarecer várias coisas, né? Eu sou mãe da Clária. Antes de tudo, eu sou mãe da Clária, porque se eu estou aqui é por ela, é por causa dela. Eu costumo dizer que o ativismo, eu não fui atrás do ativismo, mas o ativismo que realmente entrou em mim. Quando eu vi, eu já era ativista, né? Eu nem percebia, quando eu vi, eu já era ativista. E a Clária, ela tem uma síndrome chamada síndrome de Dravet, que é uma epilepsia severa com risco de morte súbita. Antes desse boom da maconha, muitas crianças de Dravet não chegavam na adolescência, né? Então eu e o Fábio, meu marido, nós sempre corríamos contra o tempo, porque a Clara, ela teve tantas internações, tantas crises severas, né? E quando a gente diz crises severas, são aquelas convulsões bem intensa e demorada. Clara costumava convulsionar por 1 hora, mais de 1 hora, mais de 1 hora e meia, enfim, eram crises que levavam ela à parada respiratória e chegou a ter uma cardiorrespiratória. Então, nós quase a perdemos por várias vezes. Então, e assim, nós revezávamos o sono à noite, então, realmente, nós corríamos contra o tempo. E a maconha foi a única substância que realmente tirou a minha filha desse risco de morte súbita, porque desde 2014, né, vai fazer 8 anos aí, que a Clarion usa o óleo feito artesanalmente, muito bem. É muito importante enfatizar isso, que o óleo artesanal ela usa há já quase 8 anos, sem nenhum efeito colateral, assim, sem nenhum. Eu faço exames periódicos nela e dá tudo normal. E melhorou muito o eletroencefalograma dela, muito, muito mesmo. E assim, e hoje a Clara já está com 18 anos, e hoje ela se conecta com a vida, teve assim, enfim, mais para frente eu conto todos os benefícios que a Clara teve. Cidinha, só o seguinte, antes de você começar com o óleo de maconha para Clara, você tratava ela com alopatia, né? Sim. Aí eu vou lhe perguntar se existem medicamentos no Brasil, que não estou falando sobre maconha, para síndrome de Dravet, e se não existe, quanto custava e quanto custa hoje um tratamento que não seja com óleo de maconha para síndrome de Dravet, por favor.
Tá, só continuando, além de ser mãe da Clara, também faço parte da diretoria da Cultive, Associação de Cannabis e Saúde. Bem, a Clara, ela usava até os 10 anos, né, porque a Clara começou a usar o óleo da cannabis aos 11 anos. Nós testávamos vários alopáticos, eram coquetéis, porque não era um só, não era uma monoterapia, nunca foi. Ao contrário, era sempre combinação de vários anticonvulsivantes que a minha filha fazia. Na época eram remédios importados, o nosso custo mensal era mais de R$ 1.000 por mês, só com os alopáticos, tá? Não estou falando de maconha, nada disso. Eram mais de R$ 1.000 por mês, até mesmo porque tinham medicamentos que ainda nem tinha sido aprovado pela Anvisa, então a gente tinha que importar esses medicamentos, importado tudo custa muito mais caro. Já tem um anticonvulsivante específico para Dravet? Tem alguns que, na verdade, testando e nem sempre todos respondem da mesma forma, e mesmo que responda, nunca cessaram as crises como a cannabis fez. Né? Nunca diminuíram uma quantidade tão significativa de crises como a cannabis fez, e assim a cannabis trazendo tantos benefícios, né? Ao contrário, os anticonvulsivantes que a Clarian tomou deixava ela dopada, minha filha não tinha vida, ela ficava em frente a uma televisão, porque eu sempre coloquei desde bebê, quando ela começou a convulsionar, muitos vídeos musicais, né? Justamente para estimular ela na parte da coordenação motora, na parte da audição, da fala, enfim, todos os sentidos possíveis, e a música é muito boa quanto a isso. E, assim, era só aquela música, era só aquele vídeo, e, assim, o dia inteiro. Se colocasse ela de manhã, ela ficava, assim, até a noite, sem querer fazer outra coisa, e eu já não sabia mais distinguir se era parte do espectro autista que a própria síndrome tem, ou se era os efeitos dos alopáticos. E, fora isso, a minha filha chegou a ter uma intoxicação medicamentosa, né? Fora todos esses efeitos colaterais que davam nela. Um dia eu estava trabalhando e toda vez que a escolinha ligava, é porque minha filha tinha crise. E numa das vezes ligou dizendo que minha filha não estava andando, não parava em pé, e não sabia o que estava acontecendo com ela. Imediatamente eu já saí muito rápido do meu trabalho, já chorando, desesperada. Achei que minha filha já estivesse degenerando. Até mesmo porque, assim, a síndrome de Dravet, ela é uma síndrome degenerativa, né? E eu já achei que já estivesse nesse processo, porque quando eu cheguei na escolinha, realmente colocava minha filha em pé, as pernas dela estavam muito moles. É como se ela não sentisse as pernas, né? E a minha filha sentada no chão, ela se arrastava. Em casa, eu colocava ela no chão, ela se arrastava para pegar alguma coisa. Aquilo era dolorido demais. A gente vê um filho desse jeito, degenerando desse jeito, né? Logo eu liguei para a neuro, fizemos todos os exames, quando eu fui ver, não era degeneração. Nossa, isso foi um alívio, mas sim uma intoxicação medicamentosa, onde a minha filha quase teve que fazer hemodiálise. Eu tive que fazer um tratamento nela de 2 anos, eu e o Fábio, eram tantos medicamentos que ela tomava, que a gente deixava relógio, celular meu, o dele, do meu filho, e outras coisas, e uma lista enorme em cima da televisão, com os horários dos remédios, para a gente não perder nada. E isso foi, assim, só com o tratamento do rim, para ela não ter que fazer hemodiálise, foi um tratamento de 2 anos, foi uma loucura isso, né? E fora isso que são muitos antibióticos, minha filha, ela teve refluxo nos rins, teve 13 pneumonias, 3 atelectasias é quando o pulmão, as paredes do pulmão gruda, e tem que ficar num aparelho, na época chamado BIRD, que ele fazia uma pressão para descolar as paredes do pulmão. E eu quase perdi minha filha por várias vezes, né? Então, assim, uma coisa ia puxando a outra. E a minha filha, quando começou a usar o óleo, assim, logo de cara, ela já ficou 11 dias sem crise nenhuma.
Aquilo para nós era impossível. Impossível ficar 11 dias sem crise nenhuma, né? E fora isso, minha filha também não tinha sudorese. E era uma coisa que eu sempre questionava a neuro, ela desde bebê, por que minha filha não transpira? Eu sentia que ela ficava, que quando a gente ia com ela no sol, ela, tipo, se repelia, né? Até comentava com meu marido, da impressão que ela tem a sensação do sol diferente da gente, né? Do calor. E eu sempre percebia que, assim, sempre trabalhei, e eu pegava ela na escolinha, tipo, esse período eu saía, né, 3 horas da tarde, pegava ela na escolinha, chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era dar um banho, né? E quando a gente vai dar banho num bebê, a gente quer deixar a água quentinha, morninha, e eu percebia que ela sempre convulsionava na hora do banho. Só que até então eu não sabia que era síndrome de Dravet, a gente não tinha diagnóstico fechado. E, e eu não entendia porque ela sempre convulsionava durante o banho. Né? E depois que eu fui descobrir que a síndrome de Dravet, ela tem uma sensibilidade muito grande com a temperatura do corpo, e até mesmo por não ter sudorese, né? Nem todas as crianças que têm Dravet não têm a falta da sudorese, né? Uma ou outra tem a falta da sudorese, ou tem a sudorese diminuída, né? Minha filha vivia inchada, vivia quente, tipo febre, e pela falta da sudorese já não tinha o equilíbrio da temperatura do corpo. Então, a síndrome de Dravet, ela é uma molécula, é uma mutação numa célula do SCN1A, que é o canal de sódio. Então, uma célula que ela tem que abrir para o sódio passar, e ela é fechada, então ela não passa, não tem a passagem do sódio. Então, assim, ela causava efeitos devastadores, né? Então, assim, até mesmo pela minha filha ter tido paradas respiratórias, uma cardiorrespiratória, isso faltava oxigenação no cérebro. E hoje a minha filha, ela é uma pessoa que precisa de cuidados especiais, ela tem um déficit intelectual, e eu costumo dizer, André, todo esse benefício que a maconha trouxe para minha filha, porque já há quase 8 anos que ela usa o óleo artesanal, minha filha nunca mais teve convulsão do jeito que tinha antes. Hoje, as convulsões dela é 1 ou 2 por mês, e ela convulsiona menos de 1 minuto. Então, assim, eu nunca mais precisei correr para o hospital com a minha filha por causa de convulsão. Há 8 anos isso. Cidinha, você já começou direto com óleo artesanal quando você descobriu a maconha como tratamento para a síndrome de Dravet? Não. Eu descobri o caso da Charlotte Figi numa das minhas buscas, que eu estava no desespero mesmo. Foi em julho de 2013, que foi quando começou toda a minha luta. Aí eu comecei a ler sobre o assunto, e logo eu já falei para o meu marido, eu já estava tão no desespero, eu falei, olha, maconha, olha isso, meu marido leu, eu falei, vamos pegar na boca, porque a coisa mais fácil é você achar, né, prensado, em qualquer esquina você acha para vender, ou seja, está legalizado na mão do tráfico, isso já está faz tempo, porque é muito fácil de você achar. Agora, o difícil é você poder fazer o remédio, você ter acesso ao remédio, algo com qualidade, né? Então, assim, aí eu lendo mais, porque eu nem sabia, nem conhecia substância, CBD, THC, que na época, imaginei, em 2013, o preconceito estava no auge ainda. Então, quando eu li sobre o THC, falando do que era substância maldita, que poderia até levar à morte, aí eu me assustei, eu fiquei com medo de pegar na boca e, de repente, não saber qual era a variedade, e numa tentativa de acertar, eu perder a minha filha, então eu não fui buscar. Aí eu fiquei contatando várias pessoas, tudo, eu buscava, era tudo em inglês, eu traduzia no Google Tradutor, conheci uma médica pediatra que tinha um dispensário na Califórnia, mas eu conheci nas redes sociais, então eu fui puxando assunto com ela, fui falando o meu caso, e ela foi me mandando vários artigos científicos, inclusive com THC, e ela estava fazendo até pesquisas com óleo rico em THC para crianças autistas, com resultados incríveis. Então, eu já Qual o comecei a site brasileiro que você
teve a primeira informação, Cidinha, por favor? Na verdade, a primeira informação que eu tive foi dos Stanley Brothers. Mas aí, quanto à maconha mesmo, foi com o Grow Room que eu comecei a ler. Grow Room. Isso, aqui no Brasil. Grow Room. Isso. Aí, enfim, aí a pergunta que você me fez é se foi óleo importado artesanal. Aí eu consegui importar no comecinho de 2014, porque eu tentava sozinha e não conseguia por ser ilegal aqui. Aí até que uma pessoa muito amiga viu meu desespero e falou, não, eu vou para Miami ficar de férias, compra e manda entregar no hotel que eu vou ficar e eu trago para você. E essa pessoa trouxe, né? Só que era $500 na época. E quando eu comprei, eu juntei o dinheiro das minhas férias, tendo a certeza de que eu não ia conseguir dar continuidade. E lá em 2013, quando eu vi, né, o caso da Charlotte, eu falei para o meu marido, eu falei, Fábio, se der certo nela, vamos plantar. Porque assim, você não pensa se a substância é proibida ou não. O que você quer tirar o seu filho daquele risco de morte, né? Porque assim, a qualquer momento a gente poderia perder a nossa filha, mesmo em casa. Cidinha, só o seguinte, eu até estou fazendo as perguntas para você, porque eu, como advogado criminal, eu quero dar uma orientação nessa nossa conversa. E a primeira, que é importantíssimo colocar claramente, é o seguinte: você acabou de dizer que tentou anteriormente ao óleo de maconha todos os tratamentos, disse que esse tratamento é muito caro, e então isso vai levando à seguinte conclusão, quer dizer, você agiu, na realidade, você praticou um fato que está descrito na lei, um fato típico. Inclusive, eu digo, eu tenho um agravo e recurso especial, número 125.710, no Superior Tribunal de Justiça, que eu sustento, e um juiz já concordou comigo, que esse fato nem típico nem se adequa à lei em relação à maconha, porque a lei fala semear, cultivar, fazer a colheita de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação de drogas. No caso aí, se a droga é o CBD e o THC, é a produção da planta. Então, eu digo até que nem típico mas mostrando aqui que você, como mãe, porque a mãe tem que procurar, tem a obrigação de proteger o filho, a saúde do filho. Isso é uma obrigação da mãe. Então, você está demonstrando que você estava em situação de estado de necessidade, você estava no exercício regular do direito de uma mãe de proteger o seu filho, e nenhuma autoridade no país poderia exigir de você, de nenhuma mãe nesse país, uma conduta diversa. Quer dizer, no caso aí, o fato, na minha visão, não é típico. Se for típico, ele não é ilícito nem antijurídico, porque você agiu, como eu falei, em estado de necessidade, no exercício regular do direito, não praticou crime algum, você nunca praticou crime algum, e também você seria até excluída de uma culpabilidade, porque ninguém poderia exigir de você uma conduta diversa. Então, estou caminhando nessas perguntas. A seguinte, a outra questão, quer dizer, esse tratamento você procurou importar o óleo no exterior, custa $500. Aí eu lhe pergunto, nos países, Estados Unidos, Canadá, não são propriamente medicamentos, são suplementos alimentares, né? E aí eu queria que você desenvolvesse isso e você já abriu, que custa $500, mas que você desse aí uma atualização de quanto seria se você tivesse que tratar sua filha importando esses suplementos alimentares, que são autorizados pelo FED nos Estados Unidos, né? Só para deixar claro, que é a Anvisa de lá. Aliás, não dá nem para comparar a Anvisa com o FED. A gente, por educação, só para as pessoas entenderem, né? Não dá para comparar, muito menos nesses tempos. FDA. Sombrios, né? FDA.
Inclusive, até mesmo o que você falou, né, perante a lei, ao que eu fiz, até no artigo 227 da Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, né, preservar a vida, né, e a saúde da criança e do adolescente. Então, o que eu fiz, até o Emílio, até na época que me falou isso, a família está antes da sociedade, está antes do Estado. Então, o que eu fiz não foi mais do que o meu dever, e está escrito na Constituição, né? Então, realmente, na verdade, até mesmo o fato de eu começar a cultivar em 2014. Enfim, na época, 2000, na época, $500, eu só sei que o dinheiro das minhas férias ainda não dava para eu pagar, eu tive que complementar. E se hoje eu fosse pagar, é claro que hoje o preço acabou diminuindo, porque abrirão as concorrências, né? Mesmo que seja importado, mas hoje você não consegue importar por menos de R$ 1.000 um vidrinho. Porque se você for contar com todas as tributações, quando você importa, não sai menos de R$ 1.000. Se você for comprar um Mevatil, por exemplo, na farmácia, não sai por menos de R$ 2.500, R$ 2.300, né? Então, assim, é algo realmente, é um acesso, hoje nós temos um acesso somente para quem realmente tem o privilégio financeiro de poder alcançar, e a maioria das pessoas que necessitam não tem acesso, estão à deriva, né? Estão à deriva no desespero, assim como eu, que pensei em buscar na boca, essas pessoas, até mesmo com toda essa proibição que tem, com toda essa ganância, né, nessa causa, porque tem mesmo, e realmente, como você falou, se tornou o ouro verde, né? E antes ninguém olhava e ninguém olhava para quem estava na luta, que antes de nós mães chegarmos, eram os cultivadores que estavam na luta, né? E eu tenho muita gratidão, tenho muito a agradecer aos cultivadores, porque eu e o Fábio aprendemos muito com eles, né? Se o Fábio aprendeu a cultivar, claro que cada dia cultivar é um processo diário, né? Um aprendizado diário, mas as nossas plantas só começou a ir para frente depois que o Fábio teve a aula com o Grow Room, né? Então, assim, infelizmente, essas mães continuam sem acesso, mães e pacientes continuam sem acesso, e acaba pegando o que realmente aparece. E com a proibição, acaba tendo muitas pessoas oportunistas que as mães e os pacientes acabam comprando sem ter a certeza do que tem dentro daquele óleo, sem saber do que foi feito aquele óleo, se de repente foi feito com prensado, ou se realmente nem tem canabinoides naquele óleo. Né? E às vezes, se pega um óleo, que é muito mais perigoso, você pegar um óleo no mercado ilegal, que você nem, por exemplo, se foi feito com prensado que tem tantas impurezas, se faz mal, o problema que está fazendo mal vai cair a culpa na maconha. E o que está fazendo mal não é nem a maconha, sim as impurezas que tem lá. Então, quer dizer, a proibição acaba causando mais danos. Cidinha, eu só gostaria de, assim, deixar, você também concorda, já conversamos sobre isso, mas deixar sempre registrado, né, que essa planta, esse fitoterápico, esse remédio, foi trazido para o Brasil pelos negros degredados da África escravizados no Brasil. E, inclusive, era plantada a maconha nos quilombos. No quilombo dos Palmares tinha plantação de maconha para os negros curtirem o banzo, que era a saudade da África. Então, a maconha era plantada no Brasil, em Pernambuco, na Bahia, em Alagoas. E aí, em razão dessa grande repressão, hoje, a maconha, todo o Brasil sabe, toda a polícia, todo mundo sabe que a maconha é importada, essa prensada é importada do Paraguai, porque eles reprimem a plantação de maconha no Brasil. Poderia ser plantada no Brasil, maconha de qualidade, e agora que todos estão vendo que é o ouro verde, que já tem empresas com ações na Bolsa de Valores
dos Estados Unidos e do Canadá. Quer dizer, todo mundo está vendo que é o ouro verde. Nesse momento, nós temos que... Não é esse o debate agora, porque nós estamos debatendo uma planta que pode... um remédio que pode ser útil para todas as classes sociais, mas um dia nós vamos debater a questão da venda da maconha no Brasil, como está acontecendo nos Estados Unidos e como está acontecendo no Canadá. E será uma injustiça terrível se a maconha não puder ser vendida legalmente nas favelas, onde historicamente sempre foi vendida. Inclusive, o nome Boca é porque é chamado Boca de Fumo, porque não vendia cocaína nas favelas. É importante dizer, até 1980 não era vendida cocaína nas favelas. A cocaína foi um cartel que entrou, se aproveitou das favelas nos anos 80 e entrou com o cartel da cocaína. Então, se chama Boca de Fumo. Por quê? Porque só vendia maconha. E a criminalização da maconha é racista. Essa a única razão da criminalização da maconha no Brasil é o racismo contra os negros, que nós vivemos até hoje nesse genocídio, que é essa política de invadir as favelas. Isso é genocídio, porque a maconha é vendida em todas as classes sociais e não estão combatendo tráfico algum ao entrar na favela. Isso é uma farsa, porque você não combate um mercado no varejo, muito menos no varejo da favela, é uma farsa. E eu sempre digo, para todo mundo consultar, o crime mais grave da lei de drogas é o artigo 36 da Lei 11.343 de 2006, que é financiar e custear o tráfico de drogas, que é quem lava o dinheiro do tráfico de drogas. Você não tem nenhum caso sério sobre isso no Brasil, até porque os traficantes são milionários e bilionários e não existe um milionário. Bilionário, então, não existe mesmo. Nenhum milionário no Brasil preso por tráfico de maconha, né? Ou por tráfico de cocaína também. Então, isso tudo é uma farsa. Então, acho que é importante a gente sempre registrar esse ponto quando a gente fala de maconha. Mas, Cidinha, seguindo aí, eu quero que você explique para todo mundo. Você já disse que o Mevatil vendido nas farmácias brasileiras a R$ 2.700. E o importado seria um óleo R$ 1.000, mas às vezes um óleo não dá para o mês, né? Não. Então, assim, veja o absurdo do preço. Estou perguntando, as pessoas que estão assistindo a gente aqui, eu até brinquei antes com a Cidinha. Se eu entro numa farmácia, peço um remédio, e a pessoa diz que o remédio custa R$ 200, eu já vou querer prender a farmácia, já vou querer brigar dentro da farmácia. Agora, já pensou, tu entra numa farmácia e a pessoa diz que aí tudo bem, é um suplemento alimentar, mas como está na farmácia, na drogaria, já é um produto industrializado. Podemos até chamar de medicamento. Aí tu chega e pergunta, um medicamento, a pessoa chega, custa R$ 2.700. Então, eu quero lhe perguntar por quanto você artesanalmente, que você já disse que é muito melhor, você faz em casa, e qual o custo da associação que você preside, quantas pessoas tem nessa associação, e já que você falou do Emílio, eu também quero falar do Ricardo Nemer, do Eric Torquato, de todos os advogados, como eu, que estão nessa luta há muito tempo, e que você diga aí qual foi a atuação deles no habeas corpus para você e também no habeas corpus para a associação, para a Cultive. Vai lá, Cidinha, falei para caramba, é contigo. Então, eu concordo com tudo isso que você falou. Realmente, até o Helicoca, né, já é um grande exemplo disso, a FAB já é um grande exemplo disso, né, que esfregam na nossa cara, sapateiam na nossa cara, onde é que está realmente o tráfico, né, e quem realmente está todo no poder e faz do poder, e hoje nós temos uma gestão
de política que ela é governada para si mesmo, né? Onde banaliza a vida de todos. Bem, enfim, bom, desde quando eu vi o caso da Charlotte Fish, foi o que eu falei para o meu marido, se der certo, eu vou cultivar. E o cultivo sempre foi a minha bandeira de sempre, o autocultivo e o cultivo associativo. Porque é a única maneira que eu vejo que dá realmente um acesso com igualdade, né? Um acesso com equidade. Então, realmente, é o que nós começamos a fazer a partir do momento que eu vi que acabou dando uma resposta positiva para minha filha. Foi em abril de 2014, que foi quando conheci o Dr. Ricardo, da Rede Secreta, que hoje já não é mais secreta, né? Eu contei todo o caso da minha filha, e o Dr. Ricardo até falou, não, tem como você ir buscar todo mês no Rio de Janeiro? Eu falei, tem, meu marido vai. E foi assim, meu marido ia, todo mês ele fazia bate-volta e buscava o óleo. E desde então, eu comecei a cultivar, porque eu também não achava justo várias pessoas que nem conheciam minha filha se arriscarem para poder dar um óleo que realmente salvava a vida da minha filha. Então, eu e o Fábio começamos a cultivar, ganhamos várias sementes de prensado, e a gente não sabia qual era a procedência, mas o que a gente queria era pegar a prática mesmo. E foi aí que depois disso, nós tivemos a oportunidade de irmos para o Chile. Só que a gente cultivava e ela crescia até assim, mais ou menos, e não ia muito para frente, mas é que a gente não tinha, sabe, ainda pegado o pique e tudo. Aí, depois que a gente foi para o Chile, que o SESEC que possibilitou isso para nós financeiramente, e lá eu fiz participei de uma oficina de extração de óleo, com Mama Cultiva e Fundação Daia, foi onde aprendi a extrair o óleo. E quando nós voltamos, aí o Fábio já fez o curso com Grow Room, e foi quando nossas plantas realmente foram para frente, né? E quando eu fiz o óleo pela primeira vez, eu não acreditei, porque, assim, é algo que é possível, sim, você cultivar de forma doméstica, com qualidade. Aí tem pessoas que falam, mas é tão difícil cultivar. Não é difícil cultivar. E eu costumo dizer, o mais difícil é você ver um filho convulsionando. Isso sim é difícil, porque você se sente impotente, você não tem o que fazer. Agora, você aprender a cultivar uma planta que você sabe que vai trazer todo aquele alívio, fazer a sua filha se reconectar com a vida, sabe? Trazer todo aquele benefício que a sua filha nunca teve. Você coloca toda aquela sua energia, sabe? É positiva, todo aquele amor, você vai cultivar com amor aquilo, e é o que realmente acontece. Até mesmo o Fábio fala que hoje o cultivo para ele é uma terapia. Antes ele não tinha cultivado nem feijão, e hoje ele falou, é uma terapia para ele. Então, assim, quando você vê, é assim, André, se você cultivar com 4 plantinhas, você pode fazer remédio até, dependendo da dose, você pode fazer remédio até para o ano inteiro. Entendeu? Sabe? Então, é algo assim que não faz sentido nenhum esse valor na farmácia. Não faz sentido nenhum a importação, o valor da importação. E não faz sentido nenhum também, vou até dizer aqui, até muitas associações que querem ganhar muito com o óleo. Cidinha, só fazer uma interrupção rápida é o seguinte: o sentido, Cidinha, é um lucro absurdo desse sistema econômico capitalista. Porque, por exemplo, olha só, o Brasil é a própria corrupção, país, porque todo mundo trabalha e apenas 1% do país inteiro fica com praticamente metade de tudo que se lucra no país. Como é que um ser humano pode ser bilionário? Um ser humano que tem o tempo de vida, né, pode ser bilionário. Só se fosse daquele filme, tem um filme, eu esqueci o nome, que o cara compra a hora da vida, né? Ele nasce com um relógio, aqui ele compra a hora da vida, o preço do amanhã, só se fosse aquele filme, né? Quer dizer, é um sistema completamente sem sentido. E agora nós estamos vendo que a corrupção é a própria essência desse sistema. Eles assaltam oxigênio, anestesia no meio de uma pandemia. E o presidente da República ainda
um charlatão que vende um medicamento que não tem nenhuma evidência científica, e o ex-ministro dele, Osmar Terra, inimigo da legalização da maconha há 500 anos no Brasil, ele que disse que o Brasil não passaria de, acho que, 40 mil mortos, médico, e ele, hoje estamos aí chegando a 500 mil mortos, Osmar Terra, e aí agora nós estamos vendo que, na realidade, ele não é inimigo da maconha, ele quis ser o proprietário da maconha, porque ao patentear o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, o INPI patenteou o óleo de maconha. O que é patentear? Patentear é tornar aquilo propriedade privada de uma empresa, Prat Dona Dulce. E essa empresa é ligada diretamente ao ministro Osmar Terra, diz que também são amigos do Bolsonaro, parece que tem fotos e encontros juntos, né? Então, na realidade, hoje a gente tem que desmascarar esse pessoal. Eles não são contra, eles querem, a estratégia deles era se tornar o proprietário privado de um óleo, que aí eu passo para você, que pode ser produzido em casa, e dizer o seguinte: o INPI já tem um parecer, essa estratégia deles não deu certo, porque o próprio INPI, eu ia até verificar, mas o parecer eu tenho certeza, o INPI disse que eles não inventaram nada, esse óleo é trivial, qualquer pessoa pode fazer, e essa patente é nula, eles já declararam que essa patente é nula. Então, essa primeira estratégia do governo Bolsonaro, estou deixar claro, ele não é contra, ele queria ser o dono da maconha, através da empresa Prat Dona Dulce. E depois, na outra parte, eu vou falar da segunda estratégia deles, que é agora na Anvisa. Mas nessa primeira parte da Prat Dona Dulce, que está vendendo esse óleo nas farmácias a R$ 2.200, eu quero que você, porque ela é para epilepsia refratária infantil. Então, queria que você dissesse por quanto, por exemplo, esse óleo poderia ser produzido em casa, artesanalmente, e as associações. Quanto seria esse óleo que é vendido a R$ 2.200 nas farmácias brasileiras pela Prat Dona Dulce? André, é mau caratismo, né? Essa gestão, ela está toda baseada no mau caratismo e na banalização da vida alheia, né? Da vida de um povo. Até mesmo para mudar uma bula de uma cloroquina, fazer essa farsa, isso eles queriam fazer. Agora, para reconhecer, é claro, é óbvio que isso rola muitos interesses por trás disso, e alguém está ganhando com isso, de bom conta ao fato da cloroquina. Isso é evidente que alguém está ganhando com isso. Agora, quanto ao óleo, a Cultive, o que eu fiz? Desde quando eu comecei a produzir o óleo da minha filha, o excedente eu dou. Eu acabo cultivando realmente mais do que eu precisava, e eu te garanto que é possível, sim, sabe, quando você faz um óleo, eu cheguei a fazer o levantamento, por menos de R$100, você consegue fazer um óleo. Por menos de R$100, eu diria, tipo, chutando alto, acho que uns R$60 sairia um vidrinho. Por mês. Por vidrinho, vamos supor, chutando alto, tá? Porque, assim, é claro que você tem que colocar lá a conta de luz, tudo, mas é assim, mas você tendo autocultivo, você não precisa depender do governo, você não precisa depender de indústria farmacêutica, você não precisa depender de fornecedores, você pode ser autossustentável. Nós mandamos o nosso óleo para o UFRJ para testar, e foi comprovada a qualidade do óleo, sabe? É possível, e nós, da Cultive, nós fazemos um trabalho de levar informação em todos os âmbitos, sabe? Levar informação desde o porquê existe a proibição, quais são os interesses atrás da proibição,
Levar a parte da fitoterapia canábica, levar a parte do sistema endocannabinoides, levar a parte dos médicos falando da cannabis em várias patologias, sabe? A parte a reforma fala muito nos nossos cursos sobre como obter um habeas corpus, levamos cultivadores, engenheiros agrônomos, enfim, nós ensinamos a cultivar e dar todo um panorama de toda essa luta e tudo que está por trás dessa proibição. E fora isso, a cada colheita que nós fazemos, eu trago essas mães para minha casa e esses pacientes que querem cultivar e que já estão cultivando para aprenderem as boas práticas de uma extração de óleo, sabe? E você poder chegar o mais próximo possível de uma padronização daquilo que realmente você necessita. Sabe? Porque justamente para essas mães e esses pacientes verem ali que realmente é possível. E você não precisa ficar dependente. E essa proibição é toda, e essa corrida atrás do ouro é tão grande, porque eles sabem que é possível, eles sabem que você consegue cultivar com qualidade essa planta no quintal da sua casa. Você consegue extrair o óleo que dê a melhor resposta terapêutica, que muitas vezes é muito melhor que esse óleo importado, muito melhor do que esse que tem a substância isolada, porque também já foi provado, até mesmo por uma meta-análise de Fabrício Pamplona, que o óleo com todos os canabinoides, ou seja, um óleo artesanal, ele tem maior eficácia, ele tem menor dosagem e menos efeitos colaterais do que um outro óleo com a substância isolada, porque eles precisam atuar em sinergia, no efeito comitiva no organismo. Né? Então, assim, isso já foi provado. Cidinha, para ficar marcado aqui, quer dizer, você está falando que o óleo artesanal, o óleo feito por uma associação, uma pequena associação, além de melhor qualidade, eu acho que é importante marcar. Você está dizendo que um vidro pode ser feito juntando o preço até se a pessoa for fazer dentro do apartamento, preço da luz, todo esse custo sairia no máximo R$60. Então, eu digo isso. Mas veja só para a gente ficar marcado: R$60 em casa, um medicamento que pode ser feito por todas as classes sociais na sua casa. Esse medicamento esse remédio, não é medicamento, é remédio. Esse remédio é vendido como medicamento nas farmácias pela indústria farmacêutica, como a do Reino Unido, que é a proprietária do Mevatil. É vendido nas farmácias a R$2.700. E uma empresa brasileira vendendo a R$2.200. Então, Cidinha, está aí. Está aí a explicação. Olha só, é o ouro verde realmente. Algo Exatamente. Que você pode fazer por um custo de R$60, você bota dentro de um envelope, bota dentro de um vidrinho o óleo, bota um envelope em cima, né, uma caixinha, e esses R$60 viram R$2.700. Exatamente. Um óleo. Só que a gente está falando de uma safra. Vamos supor que se você tiver 4 plantas, dá para você fazer vários vidrinhos. Entendeu? Então, assim, olha como é um absurdo, chega a ganância, né? A ganância, ela está à frente dos valores humanos, né? Os interesses próprios estão à frente dos valores humanos. E hoje, com essa pandemia, muito mais pessoas, né? Nós já estamos chegando próximo aos 500 mil mortos, sabe? Eu perdi meu pai, perdi minha madrasta. Eles fazem parte dessa estatística. Quando o meu pai, quando ele sarou do Covid, só que quando ele saiu do hospital, ele saiu outra pessoa. Ele não andava, meu pai não falava, meu pai ele não conseguia comer sozinho, meu pai não reconhecia a gente. O óleo, quando eu dei o óleo para meu pai foi melhorando tudo isso. Infelizmente, eu perdi o meu pai pelas sequelas do Covid, porque foi atacando o rim, foi atacando o coração, foi dando insuficiência renal. 1 ano depois, perdi meu pai. Mas foi o que ajudou ele a ter qualidade de vida. Agora, você imagine, André, por trás dessas quase 500 mil vítimas que se foram, existem 500 mil famílias
que estão adoecendo mentalmente, psicologicamente, fisicamente, com tudo isso e com essa banalização da vida por um governo que não governa para o povo, e sim para si próprio. Entendeu? Então é assim, e é mentira atrás de mentiras. Então se eu digo, desse governo eu não espero nada. Até mesmo essa PL tendo passada por essa na Câmara, né? O próximo passo a gente não sabe como é que vai ser. Né? E assim, eu sinceramente não espero nada desse governo, e o que eu espero é que ele saia, para que aí sim a gente possa conseguir alguma coisa. Né? Porque a luta. Cidinha, rapidinho, já a gente aproveitar o final para entrar um pouco no PL, mas só deixar registrado o seguinte: eu fiz uma notícia-crime, a única que tem no Brasil, contra o Bolsonaro por genocídio no Supremo Tribunal Federal. A gente vive uma hipocrisia coletiva no país. A mídia passa o Bolsonaro saindo de motocicleta, sem capacete, sem máscara, e no mesmo programa, e aí eles passam como se fosse uma manifestação política, não falam, só registram que estavam sem máscara, não sei o quê. 5 minutos depois dizem que teve uma festa que todo mundo foi preso porque ninguém respeitou. Quer dizer, o presidente da República pode praticar crime, não é preso, e os outros são presos. Então, quer dizer, a gente vive uma hipocrisia coletiva. E a gente tem que falar o que ele é. Ele é um genocida. Ele é um genocida. Está provado, por exemplo, que o seu pai, por exemplo, poderia ter sido vacinado, porque está provado que ele dispensou 70 milhões de doses que a Pfizer iria destinar ao país, e várias outras vacinas também. Quer dizer, está provado que ele trabalhou contra a vacina. Então, isso é genocídio, né? Isso é, evidentemente, prova. Não é irresponsabilidade, a gente tem que parar com a conversa. Não é absurdo, não é, como falam, loucura. Isso é um desrespeito às pessoas que têm um sofrimento psíquico, porque ele não tem sofrimento psíquico algum. No seu caso, o seu pai já tinha curado não tinha curado, ele estava com sequelas da Covid. Sim. Porque as famílias das pessoas que morrem de Covid, elas não podem enterrar o seu ente querido. Sim, é muito triste, é muito triste. E um presidente da República que as autoridades e a mídia do capital, quando eu falo a mídia do capital, é a televisão, os grandes jornais, que é só você ver a propaganda deles, né? Propaganda de empresas multinacionais, bancos, essa é a mídia do capital. Você não precisa ir muito longe para você saber o que é a mídia do capital. Uma mídia covarde, as autoridades covardes, então o povo vai ter que ir para a rua, porque o Bolsonaro será julgado. A gente tem que unir o país, acusar o país inteiro, acusá-lo do que ele é. Genocídio. Exatamente. E ele usou essa pandemia como um projeto justamente que veio para ele em boa hora, justamente para diminuir a população, até mesmo para poder melhorar o INSS, que já teve, você sabe muito bem que já teve até matérias falando sobre isso que vazaram até conversas deles, que seria bom que realmente morressem principalmente os mais velhos, justamente para poder dar uma desafogada no INSS. E isso ele acabou pegando essa pandemia como um projeto para o país, como forma de governar melhor. É um criminoso, é um genocida, e quem também está engavetando pedidos de impeachment também é tão genocida quanto ele. Porque se todos estão apoiando tudo o que ele está fazendo, se todos estão passando pano, então todos são tão criminosos quanto a ele. Então, olha só, assim, só para não perder só sobre isso, só dizer o seguinte: a notícia crime que eu fiz tem várias questões, mas tem um ponto que é o seguinte: ele vetou o acesso universal à água potável aos povos indígenas e comunidades quilombolas. Uma atitude dos colonizadores na América do Sul,
envenenando água para que verdadeiros etnocídios, né, contra povos indígenas. Então, ele, obviamente, ao vetar o acesso universal à água potável aos povos indígenas e comunidades quilombolas, ele submeteu esse grupo nacional, étnico, racial, a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Não precisa ser um crime formal, não precisa nem que alguém morra, só você submeter um povo a condições capazes de ocasionar a destruição física, que é não ter acesso universal à água potável no meio de uma pandemia, já é o crime de genocídio previsto na Lei 2.889, que está em vigor no Brasil, e também na Carta de Roma do Tribunal Penal Internacional, que o Brasil também é signatário. Então é o seguinte, o Bolsonaro vai ser julgado por genocídio no Supremo Tribunal Federal, no Brasil. Já está na pauta. E se ele for absolvido, se for arquivado isso vai me dar condições de levar isso ao Tribunal Penal Internacional, e eu vou levar. Então, o que o país tem que se unir, tem que estar unido, é em torno dessa questão. Não existe outra. Porque é como no crime de homicídio. No crime de homicídio, tu não fica investigando se a arma era legal ou ilegal. Ninguém no homicídio, a pessoa mata o outro com 3 tiros, e aí para o julgamento para saber se a arma é legal ou ilegal. Não. A morte foi com a arma. Então, qual é o crime que a pessoa tem que ser acusada? Homicídio. Não é porte ilegal de arma. Então, o que a gente está falando no Brasil é genocídio. Temos um genocida na presidência da República, temos que unir o país para ele começar a se defender. A gente até abre, ele vai ter o direito a se defender. E a acusação contra ele é genocídio. Então, eu não podia perder essa oportunidade. Mas só o seguinte, Cidinha, é porque a gente faltam apenas 6 minutos. Só dizer o seguinte, o PL 399 vai para o plenário da Câmara dos Deputados, que eles vão recorrer. Eles tentaram tirar as associações. Entraram quando foi votado na comissão especial agora, que empatou 17-17, o relator desempatou, eles tentaram tirar as associações do projeto de lei. A Federação das Associações da Cannabis Terapêutica, a FACT, ela tem um apoio crítico ao projeto. Mas acho que nesse momento, por quê? Porque, como eu falei, é um projeto de lei, ele pode virar lei. E até se tiver algum dispositivo, porque o projeto dá 24 meses para associações se adaptarem. A gente sabe que as condições ali são muito... Como está ali, as associações pequenas e médias não vão conseguir se adaptar. Mas a gente não pode interromper o debate no legislativo nesse momento. Então, acho importante, porque depois, até virar lei, a gente pode até... Porque uma deputada tentou incluir um destaque para as associações se adaptarem, mas aí ela teve que retirar por causa da coisa do processo legislativo, senão tudo poderia ir por água abaixo. Mas isso pode ser feito depois que virar lei. E nesse momento, eu acho importantíssimo, porque o governo, hipocritamente, que queria ser o dono da maconha, diz que é contra a maconha, então a gente tem que ir ao plenário unidos contra esse recurso para o PL continuar, porque se a gente perder no plenário, parou o debate legislativo da matéria. Então, eu quero, nesse final, assim, já passando para você, né, nesse período final, que você concorde. Como eu falei, a gente não combinou nada. Que você concorde, discorde de mim, mas eu queria deixar a palavra final aí para você, de uma pessoa, né, que está nessa luta à frente há muito tempo e preside uma associação que é uma das mais conhecidas do país, né? A Cultive é uma das associações mais conhecidas do país. Então, passar para você, Cidinha. Tá. André, a PL 399 eu nunca disse não, mas eu também nunca tinha dito sim, né? Eu estava realmente resistente a ela, até mesmo porque realmente a exigência de padrão que estão pedindo é muitas
e eu diria a maioria das associações não vão conseguir atingir nem em 2 anos. A Cultive é uma delas, né? Eu diria que aquelas associações que fazem realmente associativismo mesmo, realmente trabalham para o social, não estou dizendo aquelas associações que já são praticamente indústrias, tá? Porque tem, você sabe disso, não é. Mas as associações que realmente fazem um trabalho de base, fazem um trabalho realmente 100% social. 24 anos, 24 meses não vai conseguir atingir. O que tem que fazer realmente é flexibilizar isso para pequenas, médias e grandes portes, né? Associações de pequenos, médios e grandes portes. Né? A minha preocupação também foi e é que isso possa causar um retrocesso na via judiciária, que são os habeas corpus, que nós estamos conseguindo, que é a porta mais aberta que nós temos hoje. Pode causar? Pode, isso é evidente. Depende também da interpretação de cada juiz. Né? E, fora isso, você percebe que realmente essa luta, ela iniciou de baixo para cima, né? São cultivadores ensinando mães a cultivarem, são mães ensinando médicos a prescreverem, são mães ensinando médicos a dosarem, e nós indo lá para a frente de vários órgãos reguladores. Né? Só que a regulamentação, a luta vem de baixo para cima e a regulamentação está vindo de cima para baixo. Então, ela está vindo de cima para baixo e privilegiando justamente quem já é o privilegiado. Essa é a forma que eu vejo, tá, a PL. Privilegiando realmente aqueles que já são ricos e vindo num cenário pronto, cavado por nós, pelos cultivadores, por aqueles que sofrem, por aqueles que são encarcerados, por aqueles que morrem na periferia, por aqueles que morrem por serem pobres, pretos, né, periféricos, e fica aquele vácuo aqui, inalcançável, porque realmente essa regulamentação, ela não vai mudar nada o acesso, até mesmo pelo grau de padrão de exigência que está pedindo, vai acabar encarecendo também o produto final. Essa é a verdade. Mas, por outro lado, a gente também tem que pensar que é um passo. E é um passo que pode abrir outras brechas para a gente poder avançar mais. Só que depois eu comecei a enxergar que pode ser um outro passo, abrindo outras brechas, depois que eu conversei com o Ricardo Nemer, que inclusive foi ele que fez o nosso HC da minha filha, e foi ele que fez o nosso HC maravilhoso aí da Cultive, né, que você tinha perguntado e acabei não falando. Mas é um passo. Ricardo Nemer. E o Emílio, né, o autor mesmo da tese foi o Ricardo Nemer. E assim, é um passo, mas assim, ela tem muito que melhorar, né? Cada passo é um avanço dessa luta, é o reflexo da luta, né? Só que agora eles já despertaram que realmente isso é o ouro verde. Só que em contrapartida, lá em cima, na base, não existe o preconceito. Eles colocam o preconceito ou a moral em cima disso só para poder abafar, usando até mesmo a religião para uma forma de manipular as bases manipuladas, né? Vamos dizer assim. Porque o preconceito mesmo existe no povo que não tem acesso à informação. Lá que está o preconceito. Agora, lá em cima, não. Eles já sabem há muito tempo que maconha é remédio. Eles sabem há muito tempo que pode plantar, extrair em casa. Pode falar. Cidinho, rapidinho, olha só. A gente aproveitar, agora está 5 minutos, rapidinho. Só informar. A estratégia do governo agora é dizer que esse habeas corpus, a competência não é estadual, que a competência é da União, que todo mundo tem que pedir a Anvisa para plantar maconha na sua casa. Se eu quiser ter um vaso aqui, eu vou ter que pedir para a Anvisa, né? E eu já estou com essa causa no Supremo Tribunal Federal. Eu estou defendendo a Bruna Fernanda, da Associação Humanitária Canábica, a Bruna. Eu orientei ela quando ela entrou com a habeas corpus, ela entrou sem advogado, ela teve coragem de ir lá, mas eu já estava dando orientação para ela, e o Ministério Público recorreu do habeas corpus de uma mãe com 3 filhos autistas. Veja só que situação, né? Recorreu contra
e agora está no Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, isso é uma estratégia do governo Bolsonaro, já dentro do Superior Tribunal de Justiça, é o mesmo argumento, eles tiveram 3 vitórias no STJ, parece que, na realidade, os ministros foram mal informados, e agora tem esse caso que eu estou atuando, da Bruna Fernanda, no Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é o único caso. E eu coloquei ali nas contrarrazões o seguinte, porque você pode entrar sem advogado com habeas corpus, mas se recorrer, aí quem recorre faz as razões, e o outro faz as contrarrazões, aí só advogado. Então, aí sou eu que tive que entrar mesmo, né? E eu digo, eu já informei ao Supremo Tribunal Federal o seguinte, que nenhuma mãe pede autorização para o juiz para plantar. Todas já plantam para demonstrar o perigo da coação ilegal iminente. Então, tem que estar plantando. Não, ninguém pede autorização ao judiciário. Na realidade, já está plantando e pede, sim, uma garantia, um remédio histórico, heróico do habeas corpus para não sofrer uma coação ilegal na sua liberdade de locomoção. Eu até coloquei, já pensou a polícia prendendo uma mãe diante de 3 filhos autistas? E quem vai ficar com os 3 filhos? No caso, o Fernando Canabiano, a gente sabe que vai ficar. Mas vamos supor que o Fernando não esteja no dia, né? Então, eu coloquei isso nas contrarrazões, quer dizer, e a Anvisa parece que já se pronunciou também que não tem estrutura para fazer isso. Essa que é a questão. Ela não tem condições de fazer isso. Mas eu coloquei o seguinte, eles querem que a Anvisa substitua o poder judiciário na sua histórica missão de conceder o remédio heróico do habeas corpus. Veja o nível, a cara de pau do pessoal desse governo. Então, essa batalha está no Supremo Tribunal Federal e eu estou nesse caso. Cidinha, um minuto para pedir. E o Felipe Gonçalves, muito obrigado. O Felipe está aqui no comando da gente. Cidinha, um minuto. Desculpa, Cidinha, a gente já tem que fazer 30 programas, Cidinha. A gente tem que fazer 30 programas. Tem muita coisa para falar, muitas coisas para a gente também, sabe, soltar, porque fica aqui, a gente tem que levar isso para fora, a gente tem que mostrar tudo isso. A gente só tem 1 minuto, é isso? Eu vou botar aqui, quando tu terminar de falar, eu vou falar para ele. Vou escrever, quando tu terminar... Não, você fala. Quando você terminar, aí eu vou pedir para ele para fechar, tá? Quem vai terminar é você, Cidinha. Grande Cidinha. Olha, André, na verdade, ele quer realmente mudar o poder para a Anvisa justamente porque ele colocou o pessoal dele lá na Anvisa, né, para fazer o que ele está pedindo. Essa é a verdade, né? O nosso habeas corpus da Cultive, ele está estadual justamente por causa disso também, justamente para não dar esse poder para a Anvisa de poder realmente fazer o que fez com a PEP, fazer o que fez com a Brás, enfim. Mas assim, por mais que essa PL realmente ela tem muito a melhorar, porque ela não atinge quem realmente necessita e quem realmente luta, né? Não atinge. Ele só está realmente privilegiando aos que querem lucrar com isso. E se pode vender, se pode lucrar, nós podemos plantar para poder sobreviver. E a sobrevivência, que eu digo, é de saúde mesmo, sabe? E, então, assim, a luta realmente continua. Tem uma frase que o juiz colocou no meu HC, dizendo assim: teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. E tudo isso que nós estamos fazendo, essa desobediência civil por necessidade que estamos fazendo, é isso, nós estamos lutando pela justiça. Porque se a justiça não vem de lá de cima, de um país, de um Estado, que criminaliza até mesmo o fato de uma mãe poder cultivar para o filho sobreviver e do próprio paciente cultivar para poder sobreviver, não importa que seja o nível e o grau de uma patologia, mas só o fato que se uma planta ela te dá um bem-estar ou se é uma doença grave, é o seu direito de ter o bem-estar e a sua saúde. Então, assim, nós temos que lutar
a PL está aí, não sabemos se ela vai passar ou não, mas passando ou não, a luta ela tem que ser mais forte ainda. Nós temos que realmente nos unirmos, sabe, ter a consciência de que nós não estamos lutando só contra um não, mas nós estamos lutando contra um governo e a favor da democracia, porque ela também está em perigo. E ela estando em perigo, as coisas acabam dificultando mais ainda para todos, porque vão querer calar até a nossa voz, e isso nós não podemos deixar. E eu quero te agradecer imensamente pelo espaço e pelo tempo de fala. Muito obrigada. Tá mudo. Tá mudo. Tá no mute. Eu que agradeço e já peço para o Felipe fechar, Cidinha. Maravilha, Cidinha. Eu sou seu fã. Muito obrigado. Eu sou sua fã. E conte comigo nas suas ações. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo Felipe, junto. se eu puder, fecha, por favor, meu amigo. Sensacional. Obrigada, Felipe.